Então, pessoal, nesse slide eu vou estar instruindo vocês de que o primeiro componente a ser pensado na hora do orçamento e depois na montagem, né, a gente vai pensar é o processamento, é o processador da máquina. Qual o nível de processamento essa máquina vai ter para você ou para o teu cliente? Como você vai montar essa máquina? O que você vai definir de processamento? Vai ser um básico, intermediário ou avançado? Pensa aí. Vou passar para o próximo slide para a gente poder entender melhor, tá bom? Então, nesse próximo slide, ele separa aqui o processamento da AMD, sendo básico, intermediário e avançado. Então, isso depende muito da personalização, né, sua ou do cliente, tá? Do que ele vai querer e do que ele vai estar disposto a pagar também financeiramente, né? Se ele vai querer melhor desempenho ou um processamento mais básico e com custo-benefício, ou um processamento melhor com custo-benefício também, tá? Então a AMD a gente coloca aí na indicação, né, os processamentos mais básicos são o Sempron e o Athlon, tá? Série 2, o A4, o A6, o A8, processamentos aí dual core, tá? E no processamento intermediário, a gente tem a série FX aí 4000, 6000, tá? O Ryzen 3 e 5, o Athlon X4, processadores aí quad-core, né? A8, A10, tá? E no avançado, indicamos aí o Ryzen Threadripper, Ryzen 7, 9, série FX 8000, 9000, claro, melhorando sempre o processamento com uma ótima placa de vídeo, né? Vamos passar aqui para a tecnologia Intel. Avancei aqui um pouco. Na Intel, do processamento básico, né, se você quiser aí também um custo-benefício, pode procurar aí os processadores Celeron e Pentium, tá? E o i3, né? Eu costumo dizer que o i3 é um Pentium melhorado, né? Tá bom? E tem o Intel processamento intermediário i5, i7 quad-core, tá bom? No Intel avançado tem a série i9 e o i9X, i7 também, i7X, então, pessoal, i7 aqui também Extreme. Finalizando, a gente tem aqui no nível avançado o processador i7 série 10000 e a série 9000, tá bom? Então é uma personalização que fica a critério aí do cliente e também, se for você quem está montando esse computador, né, a escolha, né, e pesquisa, tá bom? Então vamos passar para o próximo slide para a gente ver como a gente vai estar elaborando isso, verificando as tecnologias também dos periféricos, tá bom? Então, pessoal, nesse slide eu vou estar instruindo vocês, são coisas que vocês devem saber antes, sobre a tecnologia de processamento de processadores, que hoje o processador ele tem uma GPU já integrada no seu encapsulamento, dentro do seu chip. Então ele separa, ele tem uma CPU e mais uma GPU. Ele separa o que é processamento gráfico, de vídeo, imagens, né, na GPU. E CPU para os outros cálculos, tipo adição, subtração, multiplicação, tá? Então, vou dar um exemplo aqui também, nos processadores AMD série A. Se você for comprar essa tecnologia, ela já tem um chip gráfico integrado, tá? No próprio processador, um melhoramento aí do processamento on-board, tá? Que antigamente nas tecnologias anteriores ficava com o chipset, o processamento on-board. E hoje já está integrado ao processador. A comunicação está muito mais rápida, mais veloz, né? A comunicação também direta com a memória RAM, e isso facilita em velocidade, tá bom? Vou passar para o próximo slide para a gente poder verificar um desenho para entender melhor. Aqui é um processador, né? A divisão do processador internamente, né? Ele é dividido como se ele tivesse aberto aqui. Então aqui eu tenho os núcleos de processamento acima. É um processador quad-core. Cada núcleozinho desse aqui é uma calculadora, né, que faz os processos acontecerem, né, execução de tarefas. Aqui ao lado eu tenho uma GPU integrada, que é o processador gráfico. Tem aqui a divisão da memória cache e a divisão dos controladores, né, de memória e de entrada e saída, tá bom? Eu não vou entrar em detalhe nesse assunto, porque vai ser um assunto para outro vídeo, no assunto só sobre processadores, tá bom? Eu vou passar aqui a próxima explicação. Vamos lá, os ideais, a escolha certa, kit placa de CPU. O que é o kit placa de CPU? Pensa aí. O kit placa de CPU é a união entre processador, tá? Processador, placa
e memória. Então são componentes primordiais aí para fazer, né, a montagem da máquina e fazer o casamento perfeito, né, entre eles, né, a combinação, fazer que a compatibilidade aconteça entre eles. Então a gente tem que verificar tudo antes para fazer a escolha certa. Então, lembrando, esse é o kit placa de CPU: processador, placa e memória. A escolha do processamento. Então, o primeiro componente que a gente pensa é o processador, ok? Segundo componente a ser escolhido é a placa-mãe. E o terceiro é a memória RAM. São os componentes primordiais para a montagem e depois a gente ir integrando os outros periféricos, como HD, DVD, entre outros, tá? Então, processador, você vai escolher esse nível de processamento, se vai ser um dual core, quad core, 6 core, básico, intermediário, avançado, o nível de clock, de frequência, quantidade de núcleos, a memória cache, os threads, a escolha da marca e o modelo, né, Intel, AMD, socket da CPU. Você vai fazer o seguinte, quando estiver na pesquisa do processador, gravar o modelo desse processador. Vamos dar um exemplo. Você escolheu um processador Intel 7700, modelo dele, 7700 Intel. Então, você vai ter que ir lá na placa-mãe, no site do fabricante, tá? Verificar um documento. Vamos supor, eu fui lá no site da Gigabyte e escolhi lá um modelo de placa e vou verificar a especificação dessa placa. E vou lá na parte de suporte da placa e vou baixar um documento onde tem CPUs compatíveis. E vou fazer a verificação se esse processador que eu escolhi, que é o i7 7700, está compatível com essa placa-mãe. Isso quer dizer o quê? Que toda vez que eu escolher um componente, um processador, eu tenho que verificar se ele está em compatibilidade com essa placa-mãe. Então a melhor forma é verificar no site do fabricante da placa-mãe a documentação de CPUs compatíveis, ok? A mesma coisa acontece com a memória RAM, que você tem que verificar a compatibilidade dela, da memória, com a placa-mãe. Então toda a especificação ali da placa-mãe vai te dizer se aquela memória é aceitável naquela placa, tá? Qual o tipo, qual a tecnologia, se é DDR2, 3, 4, qual o barramento, qual a velocidade de clock, né, dessa memória, do barramento de memória. Tudo vai estar sendo especificado ali no chipset, na especificação da placa-mãe, tá? Então, qual é a marca, qual o modelo, qual o tempo de acesso. Então, vai ter uma lista também no site da placa-mãe que vai te fornecer essa informação de qual tipo de memória vai ser cabível nessa placa, que vai ser aceitável, que vai ser compatível, para facilitar vocês. Então hoje está muito mais fácil a verificação das tecnologias e compatibilidade entre os periféricos. Você deve ter atenção e foco para realizar uma ótima pesquisa, tá? Então você tem que escolher o modelo do processador. Vou dar um exemplo aqui, esse Core i5 7400. Tá ali o termo box, né? Box significa que o produto é novo, é original, ele vem na caixa embalado. Isso aí você deve encontrar em alguns sites, como Core i5 7400 Box. Ele vem na caixa, já vem com a ventoinha, né? Com cooler de refrigeração, tá? Com manual e embalado na caixa, tá?